Céu cristão, fanatismo e Dia dos Mortos. Esse Dia dos Mortos é muito mal visto pela religião cristã. Tem uma escola iniciática no Brasil cujo um mestre dizia: pensar ou convocar, falar ou ver. Eu estou desdobrando isso, ele falou em um único termo: necromancia. É isso e ponto. Então, como se fosse um crime, mais uma medorréia aí, né, sendo criado. Nada contra o mestre, mas o problema é que os discípulos talvez não entenderam. Certa vez eu, em desdobramento mental, não faz muito tempo, mas eu era bem mais jovem, eu queria entender isso, né, já que eu faço as técnicas, que eu convido vocês também a experimentar, ver se também acontece com vocês, esses modus operandes, ver se manifesta algo parecido ou análogo para a gente discutir. É bom até que não seja igual, mas se for igual, aí pronto, né? Caso encerrado. Aí perde a graça, né? É como tu vê filme de ação e o criminoso for pego logo no início. Então, eu queria entender a crença cristã. Disso de céu, disso da morte, tudo mais. Primeiro, eu nunca acreditei assim piamente na morte, porque eu via os camaradas, vós e tudo mais, que diziam que faleciam, né? Os vivos dizem que os mortos morrem, e eles me apareciam em sonhos, lúcidos ou não lúcidos, e às vezes até através dos chakras, não é os olhos que veem, os chakras percebem aquela presença que pode acontecer, ou eles escapar por frestas atômicas, lembra que eu falo do elétron, as doenças, se for do astral inferior, os elétrons lá de Atman, né, Atman, criador de átomos, entra aqui e fica preso aqui um tempo, se sente mal e volta. É como os ETs, aquele que cai das naves. Né? Isso aí o cientista já sabe disso aí, que eles não são daqui nessa frequência. Aí não consegue meter ele lá de novo. Então o que, que eles fazem? Eles fazem autópsia, estudo e tudo mais. Aí eu pego, estou, né, em globo mental, vou chamar globo mental para não chamar de corpo, porque não temos membros nesse corpo. Né? Temos a tendência de pensar corpo como um antropomorfo, dessa forma que a gente conhece, a gente vê no espelho. E como a gente também pensa em fanatismo como só coisa religiosa, as manias de perfeição, por exemplo. Coitado daquele que quer ser perfeito, quer andar, né, com brando peito, porque se ele quer ser perfeito, perfeito etimologicamente significa tudo feito, acabou. Que tédio. Né? Então o cara assim tá na capa da gaita, ele terminou a vida dele. Entendeu? É que nem uma filosofia decrépita, né, de idoso. Então, eu queria perceber, né, até mesmo para mim poder respeitar é ver de novo, talvez respeitar, né, talvez aceitar, né? Eu pego, estou no plano mental, que é da mente, a mental inferior, que também, né, ele não é muito santo, como alguns perseguem o astral, outros só perseguem o mundo físico e acham que o mundo da alma que é o melhor, que é o paraíso, paraíses, que na verdade paraísos é o mundo mental, porque além de Ísis, os sóis astrais, então é o sol mental, que nada tem a ver com a história e tal. Então eu pego além de Ísis, paraísos, eu estou lá e eu vejo um fundo azul, muito parecido com esse desenho. É pueril esse desenho, mas parabéns a quem pintou, porque está sendo útil para um irmão aí meio que, né, caracterizar, né, elucidar melhor a coisa, como foi feita em loco, para não dizer vista, em loco. Me aparece a fé dos meus pais, a fé do cristão, a fé dessa poderosíssima religião que movimenta, né,
muita economia no mundo, se repartisse, resolvia toda a fome do mundo, dizem algumas bocas. Não sei se são maldosas e vão ser punidas. Acredito que não, né? Porque a própria religião que quem fala isso fez muitos erros, colocou mulheres na fogueira, não bruxas, né? Brichas, que é as seguidoras de Bricha, uma deusa que é a própria mãe Nossa Senhora Maria lá deles, Maria, né? A Miriam. E ela estava também, eu não tenho uma gravura assim para, né, mas você imagine Miriam junto, Marian, né, mater, né, matéria, né, a mamãe natureza. Mas estava lá também, mas tudo estático, em imagens estáticas, eu me sentia fora da paisagem. Então eu conseguia ver o ambiente e aquela plasmação. Aí é plasmação. Quando você fala em imaginação, olha só, uma coisa tão tirada como um expoente, como um importante, essencial, pura imaginação. Daquela forma que os 12 apóstolos, os anjinhos, mas tudo estático. Imagina uma imagem, né, congelada, para não dizer slow motion, porque não existia movimento de nenhuma velocidade. Então eu estava ali naquela frequência, contemplando aquilo, não sei como é que eu via, porque eu não tinha olhos, era um globo, talvez era a minha consciência, contemplando, né? Contemplando é pegar, a estar dentro do templo e além do templo. Então é ver tudo, tudo que há dentro do templo. É contemplação pura. É você estar envolvido, mas ao mesmo tempo você está de fora, só como observador, não como observado. Aí está ali Jesus, os apóstolos, tudo congelado no fundo azul. Eu pego simplesmente como plano mental, ele age, e o astral é assim também. Só que o pensamento eu não preciso de corpo, eu não preciso de ação, porque não é o plano de ação. O plano de ação é 4 para baixo, lá no quaternário inferior. Eu pego e desfaço aquela imagem. O que, que acontece? Só fica o ambiente azul. Ah, aqui está o plano mental. O plano mental é real. O que você coloca lá é que é irreal. Vejam bem, o plano mental, os planos, que nem o plano físico, ele é real. Agora, o que a gente faz aqui não é real. O jeito que a gente concebe não é real. Isso é imaginação, fantasia. O que não é fantasia são as coisas que nós não criamos. Pelo menos não criamos agora, no estado atual que estamos. Mas talvez fomos partífices lá quando éramos conscientes, ou consciência, angélicos, cosmocratas. Então, o que é que acontece? Por simbiose, não sinarquia, porque sinarquia seria todos ser mestres. Então, quando eu falo que você é mestre, eu não estou querendo pegar o ego de vocês e inflar. Quando eu digo que eu também tenho meu mestre interno, também não estou sendo pedante. Então, não confundam, não pensem com a mente. Tente ser consciente além da mente. Para a nirvana, além desse céuzinho pequeno, né, tão estrito, né, que nem o ser humano terrestre, ele pensa que o céu é ali, aquele azulzinho do céu. Azulzinho ali é só de dia, e é só a atmosfera pequenininha, perto mesmo desse sistema pequenininho. O céu real mesmo está lá fora. Aí nós vamos falar de Plutão e Caronte. Plutão e Caronte, o que que Caronte faz alusão? Ao barqueiro lá da Divina Comédia dos Infernos, que se não descer, você não sobe. Você tem que passar pelo mar da lamentação para depois encontrar lá depois de toda a lamentação o mar da vida. E o sol aparecer no horizonte. Mas o cristão não entende isso. Também tem a crença também da que não tem fanatismo maior, e aqui o fanatismo, a mitomania, né? Mania já é ruim, imagina mítica, que é uma história que você imita. Coloca a historinha, a falsa historinha, a historinha fake dentro, em mim. Você imagina, piorou mais ainda, aonde deveria estar limpo para entrar coisas
reais, coisas que realmente são o que são, não o que aparentam. Já tem um ditado que diz assim: seja mais, aparente menos. Só que você aparenta muito. Você já aparenta aí que é velho, que é novo, que é linda, que é lindo, que é rico, que é trabalhador, que é preguiçoso. É tudo aparência. Ninguém está dentro da mente um do outro para saber o que, que a criatura pensa, o que, que a criatura na verdade é. Então lá está Plutão e Caronte, a sua lua, demarcando como divisor de água o sistema solar em seu limite, na zona limítrofe, fronteira com sistema solar exterior, que já nem é mais, não pode ser considerado como sistema solar. E uma crença, que tem as crenças, o fanatismo também do cientista, o senhor intelectualoide, que diz, né, o astrônomo, que Plutão não existe mais. Mas eu tenho um telescópio, quando eu posiciono em direção a Plutão e eu vejo no mapa celeste, eu encontro Plutão está ali ainda. Como assim ele não existe mais? Ai, é que ele está se afastando, ele não é mais planeta. Olha, pode ser qualquer outra coisa no conceito terrestre, das cabecinhas terrestres. Mas Plutão ainda existe e tem um significado para o iniciado. O iluminado é aquele em aspecto de entendimento, aquele que pegou o fio da meada, aquele que aceita a vida como ela é. E não um cara especial que vai sair aí com auréolas ou asinha, né? Vai aparecer arrebatado com corpo físico e vai mexer com pedras, né? Depois de ter morto e os vermes ter devorado. Até eu falava. O sonho do mineral é entrar no vegetal. O vegetal devora o mineral. O animal devora o vegetal. O homem vem e devora o animal. Não estou fazendo apologia ao consumo de carne, dependendo se seu sangue não é ácido, né? Faz muito mal, sim. Se dependendo dos casos, tem que ter equilíbrio. Nem sempre e nem todos, mas tem sim quem. E quem é que devora o homem por final? Kundalini, acento agudo no i final, porque em sânscrito esse acento lá denota um artigo feminino. Então é mãe, a mãe te devora. E o que, que é essa mãe? Desperta. Ela já não é mais matéria, ela é luz. Então a luz é o que devora o homem não escapa. Para um dia, esse corpo físico, você não vai precisar fazer desdobramento, meditação, nem nada. Esse corpo físico entra no etérico, aí é estado de ginas mesmo, não é esse perigoso aí que Escolita fala, para você colocar carne, né, no meio do sacro, né, de estar entrando nos lugares sagrados com carne, com resíduo, química. O problema, né, é tu ir para um lugar desse, que também é um paraíso, né, o etérico, na verdade é um paraíso por causa de que ele está depois desse sol aqui, que também é um Ísis, né, que explodiu no astral, está aparecendo aqui, mas não está ali. É só uma bola eletromagnética escapatória. De lá para cá, nós vamos entender um dia, a ciência mesmo vai estudar isso e vai ter evidências. Daí é perigoso você voltar, é a mesma coisa, para você construir, demora muito. Agora, desconstruir é super rápido. Imagina você reconstruir, desfragmenta o corpo físico e voltar. Essas escolas que dizem que vai para a Agartha, né? O paraíso terrestre, que não é cósmico, a Agartha, uma delas. Por isso que a Agartha, as arcas, uma é dentro do planeta Terra. Tem uma em cada planeta no seu interior, as Agarthas. Por isso que se fala, né? Céu de Mercúrio, não, céu do Sol, céu de Mercúrio, Vênus, Terra, Lua, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Porque essas cidades, que não são só 7, tem os cantões, que chamam assim, e essas coisas estão distribuídas aqui no nosso quintal cósmico, que a gente não entende também, que é o nosso sisteminha solar de Oort, né? Do cinturão de Oort, não Oort, para cá, que também é chamado de Kuiper. Então,
uma das crenças mais fanáticas que tem é que, por exemplo, todo mundo fica bonzinho quando morre. Você já viu? O cara era um psicopata, que Deus o tenha. Se o cara era mau ou bom, ele não vai ser mais bom nem mais ruim. Enquanto a alma existir, revivendo historinhas daquilo que fez, daquilo que não fez e deixou de fazer, aquilo que sentiu, deixou de sentir ou não sentiria, aquilo que não pensou, pensou ou deixou de pensar, e mais aquilo, depois um revivimento acástico, de o que não manifestou, o que não realizou, aquilo que realizou e aquilo que deixou de realizar. Então você vai reviver até a caixa, até o causal, o absoluto. Mas daí ali você já está seguro. Né? Você voltou para onde já estava, onde esteve. Só que ficou perdido em percepção dentro das experiências, de corpo e alma. Mas o cristão não entende isso. Então ele plasma um negócio ali e o plano, no fundo, como na minha experiência, ele é real. A antimatéria, que é o fundo aqui do nosso universo, é real. O que não é real é as coisas das criaturas, como elas pensam, sentem e agem. E como elas conceituam as coisas. O que tem que fazer, as regras, padrões, tradições, que é coisas que eu acredito que existe assim, em grande escala somente na Terra, né? Pelo menos no nosso sistema. O resto está tudo tranquilo. Esses planetas estão descontaminados de homem. O homem, quando ele não desperta, ele é toxina. Ele serve, né? Ou ele é tragado pela Kundalini dele, pela luz, né? Para terminar aquela cadeia alimentar da pedra até o Deus. Né? Inclusive esse Deus, quem criou Deus? Né? Quem criou Deus foi a criatura, esse Deus dual, sombra, que tem um demônio antagônico a ele. E o que representa Plutão lá no final, que também é tirado para demônio, que nada tem a ver, um planeta. A sua consciência expandir além disso aqui, você conceber o universo e ver de fora, ser o observador não observado, Plutão e Caronte está naquele simbolismo arquétipo do barqueiro, levando a sua consciência para fora e você ver a luz do sol real. A sua consciência não passa daqui sem karma. O karma te trouxe, o karma te levará. Ou seja, a sombra, o carro de Deus, quando Deus toma corpo e vem morar no homem. Paz reverencial a todos.